E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, nós iremos ministrar a palavra de Deus ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: renovando a visão de resiliência e esperança. Por quê? Porque esse é o tema da nossa igreja esse ano. Renovando a visão de resiliência e esperança. E, de fato, é um tema importante para todas as pessoas, porque nós vivemos em um período marcado por incertezas, sofrimento e desafios. A resiliência e a esperança são virtudes essenciais para a vida do cristão. Então, a resiliência é algo, na vida de um cristão, é diferente de uma resiliência humana. Porque a resiliência humana, ela baseia na força humana e na autoconfiança. Porém, a resiliência cristã, ela é fundamentada na soberania de Deus e na fidelidade de Deus. Isso nos leva a dependermos do Senhor, mas continuarmos firmes e perseverantes, confiando que em Deus há vitória e dele nós iremos receber vitória. A nossa esperança está firmada também nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus reveladas na sua Santa Escritura. Por isso é muito importante renovar a visão de resiliência e esperança, mesmo quando passamos por momentos difíceis, de tristeza, de luta, de dor, de enfermidade, de perdas, momentos dos quais algumas vezes imaginamos que não há solução e não há como mudar a situação. Precisamos renovar a nossa visão, crendo em um Deus todo-poderoso, em um Deus fiel, em um Deus do impossível, em um Deus que não vai mandar nenhuma provação além das nossas forças. Mas juntamente com a provação, Ele providencia livramento para o seu povo. No contexto em que o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele escreve uma carta à cidade de Roma. Ele ainda não tinha ido lá.
havia um desejo de ir naquela cidade. Por volta do ano 50 ao 57, há quem diga exatamente que foi no ano 57, ele faz um tesouro teológico maravilhoso, colocando uma introdução teológica, que para nós isso não é uma introdução. O livro de Romanos é um compêndio de teologia, é uma dogmática cristã bíblica a respeito da doutrina da fé cristã. Então ele envia essa carta para fortalecer essa igreja, uma igreja que era de judeus e gentios, uma igreja que estava passando por várias lutas, perseguições em relação ao próprio império, o Império Romano. E essa igreja precisa de resiliência, mas ao mesmo tempo esperança. Essa igreja precisa perseverar na fé, mas ter esperança de um futuro melhor, de um futuro abençoado, que a vitória vai chegar sobre a sua vida. E essa igreja pode e precisa experimentar isso. Imagine o que essa igreja está passando. É como se fosse um navio em meio a uma tempestade furiosa, onde as ondas são gigantes e jogam o navio de um lado e para o outro. Um negócio muito complicado. Uma vez eu perguntei a um marinheiro daqui da igreja, ex-marinheiro, né? Porque o seu João já aposentou faz tempo, qual foi a maior dificuldade dele no mar, ou a maior tempestade. E então ele falou sobre duas dificuldades. Uma, onde ele passou por uma tempestade tão grande que ele imaginou que iria morrer e o barco iria espedaçar inteiro. E aquilo, para ele disse, foi muito chocante, foi muito perigoso. E eu pensei que eu ia morrer, não ia mais viver. O seu João, ele é um homem simples, mas ele visitou mais de 200 países trabalhando como marinheiro. E uma outra experiência que ele disse é que, de repente, o navio estava navegando no mar. E de repente o navio para. O mar congelou. E o navio parou, congelado no mar. E ficou lá uns 15 dias assim. Até que chegasse um outro navio, que quebra-gelo, o nome é o quebra-gelo, fosse quebrando o gelo e abrindo o caminho para que eles pudessem continuar a navegação deles. Agora imagine um navio assim, em um mar, as ondas furiosas batendo forte no navio e jogando o navio de um lado para outro de forma violenta, o céu escuro, todos com medo de morrer, porém o capitão do navio permanecendo calmo, entendendo que o navio foi feito para aguentar aquela tempestade, e sabendo também que havia um farol que poderia guiar o navio, mesmo naquela noite escura e densa. Sabe, irmãos, quantas vezes nós como igreja passamos por situações difíceis, das quais nós não imaginamos que há possibilidade nenhuma de escape, de solução e de salvação. Essa ilustração tem um fundo do moral, do entendimento como um navio. O navio fosse as nossas vidas em meio a uma tempestade. Tempestade essa que algumas vezes vem de forma repentinas e assustadoras e bate com força sobre nós. E achamos que não iremos aguentar. Mas precisamos entender e saber quem foi que nos construiu. E quem nos construiu, o nosso Deus, Ele faz com que as tempestades da vida e as dificuldades da vida só venham no limite do qual nós podemos suportar. E quando nós entendemos isso,
Nós precisamos parar e olhar quem é o capitão desse navio que é a nossa vida. O capitão que acalma é a nossa fé e a nossa fé em Cristo. A nossa fé em Cristo, no Deus Todo-Poderoso, essa fé é o capitão que faz com que eu e você pudéssemos ficar calmo em meio às tempestades da vida, confiando no Deus do impossível. Mas, acima de tudo, também precisamos entender que nós temos um farol que guia as nossas vidas, que direciona a minha vida e a sua. E esse farol é a palavra de Deus que nos guia em segurança por onde quer que iremos andar. Precisamos, então, compreender essa verdade. A igreja, aos romanos, precisava entender essa verdade. A igreja dos nossos dias precisa compreender essa verdade de um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, que age de uma forma muito especial, que deseja que possamos ser perseverantes e acreditarmos em um futuro melhor em Cristo Jesus. Precisamos, em nome de Jesus, crer nisso. O apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta, podemos tirar pelo menos 4 visões ou 4 pontos extraordinários da palavra de Deus. Primeiro, nós precisamos compreender a promessa de Deus, que está no verso 28. E Deus faz uma promessa maravilhosa. Em segundo lugar, precisamos entender o propósito de Deus em meio às tempestades da vida, ou às tribulações da vida, ou às lutas da vida, às dores da vida e às perdas da vida. Precisamos, em terceiro lugar, ver a proteção de Deus sobre nós. E isso você pode ver nos versos 31 ao 34. E em quarto e último lugar, o amor inseparável de Deus para com as nossas vidas. Entendendo isso, vamos para a primeira divisão da nossa pregação, a promessa de Deus. E o verso 28 vai falar sobre essa promessa maravilhosa de Deus para com as nossas vidas. E precisamos, como homens e mulheres de Deus, entender a promessa de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As promessas de Deus não é para qualquer um. As promessas de Deus é para aqueles que amam a Deus. É claro, nós sabemos que o nosso amor é uma resposta ao amor de Deus para com as nossas vidas. Mas a promessa é para aqueles que amam. E aí surge uma pergunta na minha mente. Você de fato ama a Deus? Se você de fato ama a Deus, você deveria entender que tudo o que acontece na sua vida coopera para o seu bem. Tudo que acontece na sua história coopera para o seu bem. Então, se hoje você está passando por uma enfermidade, coopera para o seu bem. Se hoje você está passando por um momento de luto, de dor, de insegurança, de incerteza, de dificuldades financeiras, de choro, tudo coopera para o seu bem. O texto não diz algumas coisas. O texto diz que tudo, se você ama a Deus, tudo coopera para o seu bem. A escassez coopera para o seu bem. Talvez você não entenda como, mas coopera para o seu bem. Porque Deus faz essa promessa. E precisamos acreditar nessa promessa de Deus.
em vez de, em meio à tribulação, dizer assim: o inimigo está furioso. Um colega meu deu um tropeção e a cabeça do dedo arrancou. E ele diz: o inimigo está furioso. Que inimigo furioso? Existe um inimigo, sim. Mas essas coisas não quer dizer que o inimigo está furioso. As lutas, as dificuldades, está tudo no controle de Deus e coopera para o seu bem. Sabe, quando nós entendemos essa promessa de Deus, nós somos libertos do nosso passado. Quando nós compreendemos essa promessa de Deus, nós somos libertos de um passado de tristeza, de dor. Por quê? Porque quando olhamos para o que passamos, também vemos a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus e a vitória que Deus nos deu. Mas muitas pessoas ficam presas ao passado. Essa é uma promessa para aqueles que amam a Deus. Saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É claro que Tiago diz: tende motivos de toda alegria ao passarem por várias provações. E aí ele vai dizer que essa provação, ou provações da vida, vai produzir em nós amadurecimento. Em vez de produzir, no passado, um sofrimento, e eu estou vivendo ele, produzir depressão. Produz alegria de entender como Deus foi fiel para com as nossas vidas. Como as promessas de Deus se cumpriram. Como Deus manifestou poder e graça. Mas essa promessa é para quem ama. Mas essa promessa é para quem foi chamado segundo o seu propósito. E nós temos um propósito de vida, que é glorificar a Deus em tudo que vivemos ou fazemos. Esse é um propósito de vida do qual Deus nos chamou. E chamou com essa finalidade específica para todo mundo que ama Deus, foi chamado com a finalidade específica. Eu sei que no presente talvez tem muitas coisas das quais nós não conseguimos compreender o porquê está acontecendo. Porém, nós devemos confiar na promessa de Deus que diz: tudo coopera para o seu bem. E eu sei que a nossa perspectiva do futuro, por mais incerteza que viva o mundo, por mais incerteza que se encontre a humanidade, precisamos ter uma certeza que Deus está presente conosco em todos os momentos da nossa história. Em segundo lugar, eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o propósito de Deus. E os versos 29 e 30 diz: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Ou seja, Deus nos fala ao respeito do seu propósito sobre as nossas vidas. E o propósito, a ideia, ao que de antemão os conheceu. A ideia de conhecer é uma ideia de intimidade. Vai falar sobre o amor eletivo de Deus, da escolha de Deus antes da fundação do mundo. Ao que de antemão conheceu. Deus nos conheceu quando nós não tinha nem os nossos ancestrais vivos. E aí vai. E eu não estou gago, não. É só para te dizer a distância. Antes da fundação do mundo, Deus te conhecia. E tinha um plano para a sua vida.
tinha um propósito para a sua vida. E esse propósito envolve uma relação íntima e pessoal com Deus. O Deus do amor eletivo que te elegeu antes da fundação do mundo. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, podemos compreender essa verdade, mas Ele não só demonstrou o seu amor eletivo, Ele nos predestinou. Para quê? Para sermos a imagem do seu Filho. Para sermos como Cristo. Para que a imagem de Deus possa ser refletida na minha vida e na sua vida. Nós somos predestinados. Somos eleitos para a salvação, mas somos predestinados para sermos iguais a Cristo. Fazermos coisas que as pessoas possam ver. Olha como ele se parece com Cristo. Olha como os atos dessa mulher, dessa moça, desse homem, desse adolescente, comunica a graça de Cristo. Sabe, irmãos, o plano de Deus envolve um amor eletivo que dá uma ideia de um relacionamento íntimo e profundo com Deus Todo-Poderoso, mas tem uma finalidade de transmitirmos e de sermos conforme a imagem do seu Filho. E nós somos chamados, em um tempo oportuno da história, nós somos chamados à salvação. E esse Deus que chama, Ele também nos justifica, nos declara justo pelo mérito de Cristo, para que o propósito final seja concretizado na minha vida e na sua vida, que é a glorificação. Como Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos entender que há um plano de Deus. E o plano de Deus envolve a glorificação. Então, aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele há de completá-la até o último dia. Precisamos acreditar nisso, confiar nisso e descansar na poderosa mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tem o seu amor eletivo, no Deus que deseja que eu e você sejamos conforme a sua imagem, no Deus que nos chama, no Deus que nos justifica, mas no Deus que vai nos glorificar. Quando nós olhamos esse propósito de Deus para as nossas vidas, isso é algo maravilhoso. Isso transforma a nossa vida, a nossa perspectiva. Isso nos faz ser sempre um adorador. Pessoas sem méritos nenhuma. Deus ama. E nos faz ser parecidos com Ele. Para experimentarmos salvação, sermos justificados, nos tornarmos justos, para um dia sermos glorificados. Sabe, esse é o plano de Deus para a sua vida. Esse é o plano de Deus para a sua história. Esse é o plano de Deus para o seu futuro, para o seu presente. Mas é um plano de Deus que envolve o seu passado, mesmo antes de existir, envolve toda a sua história, porque Deus estava controlando todas as coisas. Mas, amados, em terceiro lugar, esse texto, para trazer resiliência, que é a ideia de dependência e confiança em Deus, e esperança futura, para a igreja e para as nossas vidas, vai falar sobre a proteção de Deus. E quando o apóstolo Paulo fala da proteção de Deus, ele vai usar 4 versos, dos versos 31 ao 34. Ele diz que diremos, pois, à vista dessas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? É claro que ele usa o tempo todo nesse texto perguntas retóricas, fáceis de responder. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.
É uma pergunta retórica. Só que se você for ler o texto inteiro, está cheio de perguntas retóricas. Quer ver mais uma coisa? Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Então, quem os condenará? Verso 34. A resposta é: ninguém. Ou seja, ele está fazendo e lembrando ao povo do que Deus já fez na sua vida, para que o povo possa entender que eles são um povo protegido pelo próprio Deus. Então, Deus nos deu o seu Filho. Verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Outra pergunta retórica. E a resposta é sim. Se Deus nos deu o melhor, Ele pode nos dar qualquer coisa. Então Ele está dizendo a uma igreja perseguida, a uma igreja sofredora, que está fugindo, passando fome, passando privações, passando dificuldades, passando lutas, tribulações. Ele está dizendo: olha, Deus deu o seu Filho por você. E se Ele deu Jesus por você, Ele pode te dar tudo o que você necessita. Tudo. Porque o melhor Ele deu. E o sacrifício de Jesus é uma demonstração do amor de Deus. E precisamos compreender o amor de Deus nos momentos de lutas e dificuldades. A demonstração do sacrifício único e suficiente de Cristo é uma demonstração que o nosso Deus nos ama. Ele nos deu o seu Filho. Então Ele pode nos dar tudo e nos proteger sobre qualquer coisa, porque Ele deu o mais precioso. Ele deu o seu Filho. Dona Genilda aqui tem 2 meninas. Você dá uma das suas filhas para minha salvação? Dá não. Eu sou seu pastor. Não dá, né? Pois o amor de Deus é tão grande por nós. E nenhum de nós damos os nossos filhos por amor de alguém. Ou para que alguém tenha vida e eles morram. Nós não fazemos isso. Mas Deus está dizendo: eu amo vocês. E se eu dou o meu próprio filho, eu posso dar qualquer coisa. Posso resolver qualquer situação. Porque qualquer coisa é insignificante à minha demonstração de amor por você, dando Cristo para morrer na cruz no seu lugar. Mas o verso 33 vai falar da ideia de justificação. Diz assim: quem tentarás acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Meus amados, nós precisamos entender, e a igreja precisava entender, que por mais que ela fosse acusada de alguma coisa, ela era justificada por Deus. Ela era justificada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, e isso era suficiente. Não importava o que o Império Romano acreditava a respeito da igreja. O que importa é como Deus vê a igreja. E Deus vê a igreja como justa. Não em si mesmo, mas por causa do ato de Cristo. A proteção de Deus se manifesta, dizendo de uma forma tão maravilhosa, que Jesus Cristo, na sua infinita bondade, inspirando o apóstolo Paulo, está dizendo: avise ao povo, que mesmo eles sendo perseguidos, nenhuma condenação há para eles, porque eu já o tornei justo. É lindo quando nós entendemos essa realidade, e isso deve trazer muita alegria no nosso coração. E em terceiro lugar, Cristo intercede por nós. Quem condenarás?
é Cristo Jesus, que morreu ou que antes ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Ele está dizendo assim: olha, ninguém pode te condenar, você tem um intercessor. Há um advogado de defesa que João fala na primeira epístola de João. E esse advogado é Jesus Cristo. E Ele é o nosso advogado de defesa, é quem intercede por nós. E a igreja deve entender que isso é uma proteção maravilhosa. Então Deus faz uma promessa a um povo que o ama e que foi chamado. E ele fala da proteção de Deus a partir do amor incondicional de Deus, que deu Jesus Cristo. Ele fala do Deus que nos torna justo, mas no Deus que também é o nosso advogado. E diante dessa realidade, nós podemos experimentar a proteção de Deus. É claro que ele vai continuar falando, e ele fala do amor inseparável de Deus para com o seu povo, e o versos 35 ao 39 vai falar essa realidade tão linda do amor de Deus para com as nossas vidas. E ele pergunta assim: quem nos separará do amor de Cristo? Mais uma pergunta retórica. Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espadas? O amor de Deus, eu não posso me separar dele. E muito menos Deus vai separar de mim. Eu posso passar por momentos dos quais eu não sinto Deus. Além de mim, quem já passou por um momento assim? Mas nós não somos guiados pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Porque a gente pode sentir, não sentir Deus. É meio contraditório, né? Sentir e não sentir Deus. Mas tem momentos de vazio, de deserto, onde nós não sentimos Deus. Deus parece que está em silêncio. Nós não sentimos a presença dEle. Nós não conseguimos enxergar o cuidado dEle. Porém, Ele está cuidando. Então nós precisamos, como igreja, saber entender, a partir desse amor inseparável de Deus, Deus nunca vai nos abandonar. Irmãos, eu posso prometer algo a você e não cumprir, porque eu sou um ser humano, pecador. Eu posso dizer: olha, conte comigo em qualquer momento, e em alguns momentos deixar você na mão, e é normal. Mas imagine, Deus nunca vai te deixar na mão. Ele nunca vai te abandonar. O salmista, no Salmo 27, ele diz: mesmo que o seu pai e sua mãe te abandone, o Senhor te acolherá. Que coisa linda! Esse Deus que se agarrou a mim por causa do seu amor, me amou sem nenhuma condição. Ele firma uma aliança comigo e diz: eu irei cumprir até o final, mesmo que você não cumpra. E é verdade. E Ele está aliançado, e me segura, me sustenta, me abraça. Aonde eu estou, Ele está. Em todos os momentos da vida, da história, dos quais passamos, seja em tempestade, Ele está presente. Mas somos desafiados, então, em nome de Jesus, a entender que os desafios terrestres, ou as coisas das quais sofremos nesse mundo, não podem nos separar do amor de Deus. É o que Cristo está nos falando aqui. Por isso que nós somos predestinados a ser conforme a sua imagem. Houve uma fusão, nada pode nos separar. Mesmo os desafios terrenos dos quais nós passamos e enfrentamos, não pode nos separar do amor de Deus.
Mas ele vai continuar, não só os desafios terrenos, os poderes espirituais não podem nos separar do amor de Deus. E o verso 38 ele diz assim: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, essas coisas espirituais, poderes espirituais, não pode nos separar desse Deus. Sabe, mesmo que você morra, você não vai ser separado de Deus. Você vai encontrar com Deus na eternidade. Nem a vida de tristeza e dor pode te separar. Nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem coisas futuras, e nem os poderes pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo quer que o povo tenha tamanha convicção e resiliência e esperança, de tal forma com que eles possam compreender que há um amor indivisível, inseparável de Deus em nós. Que aí ele vai falar sobre uma outra dimensão. E agora ele vai falar sobre a dimensão cósmica. E o verso 39 vai falar essa realidade. Nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, ele usa 3 dimensões, terrestres, espirituais e cósmica, para dizer: nada pode nos separar do amor de Deus. Você e eu precisamos continuar acreditando nisso. Você e eu precisamos ter, então, em nome de Jesus, um entendimento dessa realidade. E em meio às lutas da vida, continuar perseverantes e com a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é o nosso maior modelo, é o nosso maior exemplo de resiliência. Em meio às dificuldades, em meio às tristezas, as lutas das quais ele passou, ele continuou perseverante no propósito do qual Deus havia chamado. Quando olhamos para Cristo e vemos a sua resiliência, ou uma aplicação em Cristo a respeito da resiliência, nós podemos dizer que a identidade de Cristo falava muito sobre Cristo. A identidade de Cristo, da qual o Senhor revela essa identidade em Mateus 3:17, que diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. E a mesma identidade de Cristo é a minha e a sua identidade. Depois disso, tudo na vida de Cristo foi regido pela sua identidade, quem ele era. Ele foi abandonado, traído, humilhado, caçoado, perseguido, mas ele tinha uma identidade. Ele sofreu privações, mas ele sabia quem ele era. Nós precisamos entender que em Cristo nós somos filhos amados de Deus. E mesmo nos momentos de lutas, de dor, de tristeza, nós devemos saber quem somos. Precisamos ter a certeza que em meio às diversidades, Deus continua nos amando e irá continuar agindo através de nós. Deus na pessoa de Cristo, é o maior exemplo de resiliência. Precisamos continuar firmes, apesar de qualquer luta ou dificuldade. Precisamos também aplicar esse texto em Cristo, em relação não só à resiliência, mas também em relação à esperança. Cristo sempre nos falou da glória futura. Precisamos compreender e ver Cristo como âncora da nossa vida, da nossa história.
Sabe, irmãos, em meio às tempestades da vida, aonde somos varridos, nós podemos estar seguros em Cristo, ancorados nele e confiados nele, para a glória dele. Tenha uma expectativa positiva, creia nas promessas de Deus, creia nas bênçãos de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. E possamos também não só ver Cristo aplicando isso na sua vida, mas podemos fazer uma aplicação pessoal. E a primeira coisa que precisamos entender para termos renovada a visão de esperança e resiliência, ou de resiliência e esperança, precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos ser firmes na promessa de Deus. E precisamos ser agradecidos em qualquer momento da nossa vida e da nossa história. Sabe, irmãos, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, renovar a visão de esperança e resiliência. E isso significa que nós precisamos olhar para Cristo em todos os momentos da nossa história, em meio às dificuldades. Porque nós somos chamados a confiar em Cristo. Nós somos chamados a descansar na sua promessa. E nós temos uma certeza, que esse texto nos fala, que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos, então, desafiados, não só essa semana que vai entrar, mas em toda a nossa vida, desafiado a um desafio de fé, de identificar a área da minha vida onde eu tenho lutado para ser resiliente, algumas vezes não tenho conseguido, onde você tem lutado para ser resiliente e algumas vezes você não tem conseguido. Entregue essa situação a Deus em oração. Confie no controle de Deus, descanse no poder do Deus Todo-Poderoso e nas promessas da sua santa palavra. Você é desafiado a ter esperança. Compartilhe com alguém as promessas de Deus. Fale de como você é sustentado nessas promessas. Encoraje 1, 2, 3, 10 pessoas a continuar agradecido. Você tem um desafio de continuar sendo grato a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, mesmo momentos de lutas, de dor e dificuldade. Em vez de murmurar, agradecer. Que o Senhor Deus possa fortalecer as nossas vidas com resiliência e esperança, e que possamos glorificá-lo em todas as circunstâncias, porque todas as coisas cooperam para o seu bem, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Senhor Deus, diante da tua santa palavra, aqui estamos como teu povo. Reconhecemos os nossos pecados, as nossas limitações, mas precisamos continuar perseverantes, confiados, ó Deus, nas tuas promessas, descansando sempre na tua proteção, na provisão, no teu cuidado. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor não separa-se de nós. Obrigado, Deus, por tudo, pela tua bondade, pelo teu amor, direção e provisão sobre as nossas vidas. Que possamos viver de forma resiliente, Pai, como Cristo viveu. Que o nosso coração seja cheio de esperança, da glória futura, na certeza que o Senhor que nos sustenta, o Senhor é a nossa âncora, Pai. Que possamos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, confiarmos nas suas promessas que irão se cumprir. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, somos desafiados a sermos luz, a ser sal da terra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.